uma das doenças genéticas mais comuns do mundo e que pode levar as pessoas à morte súbita. Vamos falar um pouquinho sobre cardiomiopatia hipertrófica. Eu sou o Dr. Eduardo Tassi, esse aqui é o meu canal que fala sobre cardiologia em geral e que sempre vai trazer informação de qualidade para você. Não esqueça de se inscrever e me seguir aqui para mais notícias. Também temos notícias rápidas também pelo Instagram. No Instagram vocês também encontram, me segue por lá também, tá bom? Cardiomiopatia hipertrófica é uma doença de caráter genético, ou seja, ela pode ter uma herança, ou seja, os seus pais, irmãos, tios, avós podem ter esse gene que pode passar de pai para filho. Mas também ela pode ocorrer por mutação ao longo da vida. Não necessariamente a pessoa tem que ter uma história familiar positiva com cardiomiopatia hipertrófica para ele ter, tá bom? Isso é importante. O que é a cardiomiopatia hipertrófica? Cardiomiopatia hipertrófica é uma alteração na musculatura do coração. O paciente, no caso, ele vai ter uma hipertrofia da musculatura, ou seja, as paredes do coração vão ficar mais hipertrofiadas, mais musculosas. Só que isso não é bom, porque quando isso ocorre, nós vamos reduzir a cavidade do coração, ou seja, a quantidade de sangue possível dentro da cavidade do coração fica reduzida. E aí fica com menos sangue para ser ejetado do coração. E essa hipertrofia, geralmente, ela não é global, ou seja, é de paredes localizadas especificamente em alguns dos lugares do coração. E isso pode causar também obstruções na saída do sangue. A grande maioria das cardiomiopatias hipertróficas geralmente são assintomáticas. Estima-se que, inclusive, 1 em cada 500 pessoas podem ter cardiomiopatia hipertrófica. Realmente é muito, até chega a ser uma doença comum. Só que, graças a Deus, poucos desses pacientes vão ser sintomáticos. O diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica se baseia tanto pela história familiar, quando a gente sabe, e aí a gente vai procurar isso ativamente, ou geralmente acontece quando nós fazemos uma pesquisa básica com eletrocardiograma ou até mesmo o ecocardiograma, que geralmente eles conseguem pegar bastante e acusar o aparecimento de cardiomiopatia hipertrófica. Em casos muito específicos que a gente realmente acredita que possa ter uma cardiomiopatia hipertrófica associada, nós podemos lançar mão da ressonância magnética do coração, que aí realmente é o exame de escolha, porque não deixa dúvida se o paciente possui ou não cardiomiopatia hipertrófica. Se você tiver algum familiar com cardiomiopatia hipertrófica, geralmente nós recomendamos fazer um screening, ou seja, uma busca se realmente você também tem ou não, através do eletrocardiograma e o ecocardiograma. Esses exames, sendo normais, não quer dizer que você não tenha cardiomiopatia hipertrófica, só quer dizer que você não tem naquele momento, pois a cardiomiopatia hipertrófica ela pode estar com o gene inativado e por algum motivo, ao longo da sua vida, ele pode se ativar e aí fazer a hipertrofia acontecer. Então, o paciente, por exemplo, de 20 e poucos anos, foi fazer um risco cirúrgico, eletro e eco eram normais, e depois com 48 e tal, começou a evoluir com uma falta de ar específica, foi fazer o eletro-eco e aí acusaram. O exame lá atrás estava errado? Não. Provavelmente ele só foi ativar o gene com uma idade maior. Então, se a pessoa realmente tem uma história familiar positiva com cardiomiopatia hipertrófica, o que nós recomendamos atualmente é os estudos genéticos. O estudo genético realmente é o exame que não vai deixar dúvida alguma se a pessoa possui ou não o gene da cardiomiopatia hipertrófica. Atenção, o estudo genético a gente só reserva para pacientes que já têm uma história familiar de cardiomiopatia hipertrófica. A gente nunca inicia a busca ativa pelo teste genético, tá bom? A cardiomiopatia hipertrófica, como eu disse, geralmente é uma doença silenciosa, não tem sintomas, não traz sintomas algum. O paciente geralmente está livre, leve, solto, andando por aí sem problema nenhum. Alguns pacientes podem ser os pacientes sintomáticos. O que seria um sintoma de cardiomiopatia hipertrófica? O paciente pode possuir palpitações, falta de ar aos esforços, dor no peito também pode ocorrer, mas geralmente são coisas bem inespecíficas, porque
como eu disse, é uma doença geralmente silenciosa. A cardiomiopatia hipertrófica, didaticamente, nós dividimos em 3 grandes grupos. Pode ser um paciente completamente assintomático, como eu disse, ele só tem o o eco alterado, mas não tem mais nada. Tem um grupo que a gente chama de arritmogênico, ou seja, os pacientes que possuem muita arritmia, porque essa hipertrofia que acontece em algum lugar da parede pode desencadear áreas de fibrose, e essas áreas podem desencadear tempestades elétricas. Então o paciente pode ter muita arritmia. E tem um grupo que a gente chama de obstrutivo, que é quando a hipertrofia, a musculatura que hipertrofiou nesse coração, ela é caprichosamente localizada na saída do coração, ou seja, bem perto da aorta, que é a principal artéria do corpo. Isso pode causar redução do fluxo sanguíneo e o paciente pode ficar muito sintomático, principalmente com tonturas, síncopes, chega até a desmaiar. O tratamento da cardiomiopatia hipertrófica vai ser baseado mais nos sintomas do paciente. Obviamente, há estudos para iniciar, fazer uma transcrição genética para curar isso, mas ainda não é astamente disponível. Então, nós tratamos a cardiomiopatia hipertrófica através dos sintomas. Então, se o paciente for completamente assintomático, o acompanhamento é clínico, sem medicação alguma, com consultas regulares e observando o paciente. Se o paciente for do grupo obstrutivo, ele tem que ser avaliado de perto, pois como ele tem risco de desmaios quando faz algum esforço, às vezes tem indicação cirúrgica para a gente literalmente bifar, ou seja, cortar essa parte dessa musculatura que está hipertrofiada e reduzindo a quantidade de sangue saindo do coração. E o grupo arritmogênico tem que ser avaliado com muito mais cuidado, pois esse paciente geralmente tem um risco muito aumentado de morte súbita elétrica, ou seja, acaba caindo duro do nada. É muito comum quando nós vemos jogadores de futebol caindo com morte súbita, e a grande maioria deles é devido à cardiomiopatia hipertrófica que não foi detectada. O prognóstico da cardiomiopatia hipertrófica geralmente é muito bom. Os pacientes, graças a Deus, a grande minoria que faz parte desse grupo obstrutivo e o grupo arritmogênico, calcula-se em torno de 15% a 20%. O resto é completamente assintomático. Então, o prognóstico geralmente é bom. Os pacientes da forma arritmogênica, a gente pode fazer uso de medicações ou até mesmo indicar o desfibrilador, que é um aparelhinho que coloca para evitar a morte súbita elétrica. Os pacientes com cardiomiopatia hipertrófica que estão compensados podem realizar atividades físicas, mas nunca com caráter competitivo, ou seja, se eles forem profissionais dos esportes, infelizmente têm que ser aposentados, porque eles não podem, porque o risco fica muito aumentado. Agora, atividades rotineiras, final de semana e atividades físicas com benefício cardiovascular estão liberadas geralmente, mas sempre converse com seu médico para mais informações. Conhecia sobre cardiomiopatia hipertrófica? Conhece alguém que tem? Pois é, esse vídeo pode ser interessante. Eu sou o Dr. Eduardo, continue acompanhando a gente por aqui.